Bom dia, pessoal do Mercado de Capitais, domingão, passando aqui para bater um papo breve, um videozinho bem curto sobre compra e venda de ações, tá? Até para esclarecer algumas dúvidas que me foram repassadas, para quem está lendo o texto, lógico. Quem não leu, de repente não chegou ainda, não tem dúvida sobre isso. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, um momento. Pronto, mercado de ações. Por que comprar ações, então? Está escrito ali, você deve comprar ações de uma empresa com o objetivo de obter ganhos de direitos e proventos, ou seja, dividendos, aqueles itens dos slides anteriores aí, dividendos, eventuais subscrições de novas ações. Isso você consegue, normalmente, quando as empresas emitem novas ações, quem já é acionista tem direito a fazer uma reserva, e, normalmente, para que essa subscrição ou a emissão de novas ações, em inglês, underwriting, para que seja bem sucedido, as empresas oferecem um desconto para os acionistas que exercerem a subscrição. Em outras palavras, vou botar um exemplo bem grotesco aqui. A ação lá na Bolsa está sendo negociada a R$10, a empresa vai emitir novas ações numa determinada data, ela anuncia isso com antecedência, e você tem direito a reservar a proporção na quantidade de ações que você possui. Se ela faz uma subscrição de 10%, e você tem lá 1.000 ações, significa que naquela data você pode reservar e dizer que vai comprar 100 ações. E se a ação está valendo R$10 lá no mercado, ela dá um deságio, um desconto para os acionistas, os atuais acionistas, e faz essa oferta, essa subscrição de novas ações ao preço de R$8. Então, mesmo que você não tenha interesse em aumentar a sua participação na empresa, ou manter a sua participação na empresa, é uma boa oportunidade, porque você pode, via subscrição, comprar a 8 e no mesmo dia vender no mercado a R$10, que você tem um ganho financeiro de R$2 ou 20%. Lógico que eu estou exagerando um pouco no exemplo, tá? Mas note, esse deveria ser o principal motivo. Você entrar, virar sócio de uma empresa com o objetivo de participar dos ganhos futuros dessa empresa. Portanto, notem que nessa disciplina aqui, a gente não está estimulando, as pessoas também não tenho nada contra, de quem for trading ou especulador, quer comprar agora de manhã e vender à tarde e obter um ganho financeiro. Não tenho nada contra isso. Não aconselho, mas não tenho nada contra isso também. Mas o objetivo aqui é sempre pensando numa poupança de longo prazo, de você formar a sua carteira, vai comprando aos poucos, vai comprando aos poucos, e foque na quantidade. Esqueça o preço. Ela caiu, eu estou perdendo dinheiro, minha carteira, o valor, o patrimônio da minha carteira diminuiu. Esqueça, não vai cair para sempre. Tá? Então, o principal objetivo para comprar ações deveria ser esse. Tá? Participar dos ganhos futuros. Você vai analisar a empresa, daqui a pouco, lá na frente, nós vamos ver sobre os indicadores da análise fundamentalista, né? Índice de liquidez, enfim, nós vamos ver isso aí. Você faz toda uma análise da empresa, se você conclui que a empresa é promissora, você pode entrar de sócio nessa empresa através da compra de ações. Eu já comentei com vocês que eu sou acionista da SLC. SLC é uma empresa que tem 16 fazendas no país. O agronegócio é um setor muito promissor, aliás, todo esse período de crise, não estou nem falando agora de 2020 por causa da pandemia, nós passamos por uma crise já lá a partir do início de 2015 até agora, o país está em crise, todos os setores estão com PIB negativo, menos o agronegócio. E como eu não tenho condições de comprar uma fazenda, como é que eu posso participar dessa atividade? Comprando ações de uma empresa. Tá, eu não estou fazendo aqui merchandise dessa. Fiquem à vontade aí para avaliar qual empresa vocês pretendem ou pretenderão comprar ações no futuro, tá? Depois, lá embaixo, tem por que as pessoas vendem ações, né?
qual é o motivo que leva você ou um investidor a vender as suas ações. Então, eu coloquei lá 3 motivos. Talvez sejam somente esses. Se tiver mais algum, se alguém descobrir mais algum motivo aí, por favor, me avise, que eu adoro aprender. Então, o que leva os investidores a vender ações, o primeiro dos motivos é a liquidez. Liquidez significa transformar um ativo, uma ação, no mais líquido dos ativos, que é a moeda, é o dinheiro. Então, eventualmente, você tem ações, acontece alguma coisa e você precisa de dinheiro, né? Imagine aí, eu até comentei aí, eu fui sair de casa, bati no portão, tem que mandar arrumar o portão da garagem, tem que mandar arrumar o carro, né? Nem o mecânico e nem o sujeito que vai vir arrumar o portão, ele não vai querer minhas ações e eu nem tenho como pagar em ações, eu tenho que pagar em dinheiro. Então, para converter esse ativo que eu tenho, que é uma ação, em dinheiro, esse é um dos principais motivos que levam as pessoas, os investidores, a vender as ações. O segundo motivo é a reversão de expectativas. Note que eu falei há pouco, eu comprei ações de uma empresa, de um determinado setor, porque as minhas expectativas, depois de muitas análises, foram muito positivas. Vai que muda as coisas. Vai que o setor entra em crise, ninguém mais quer comprar soja, nem algodão, nem milho, e os preços caem e, portanto, os resultados dessa empresa também vão lá para baixo. Então, houve uma reversão. Agora, minhas expectativas, que antes eram otimistas, agora elas não são mais, elas passam a ser pessimistas. Então, reversão de expectativas, eu vou vender as ações. E o terceiro motivo é o motivo realização. Muitas vezes aí vocês podem acompanhar nos noticiários, principalmente nos jornais, aí na mídia, nas televisões, nos comentários econômicos, a Bolsa passou a semana inteira subindo, 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 na sexta-feira ela fechou em queda. E aí você vai procurar motivos, os analistas vão procurar motivos, não tem motivo nenhum para que na sexta-feira tenha caído. Tem até muitos artigos aí, procurem na internet, o efeito sexta-feira, né? Tem muitos motivos aí, quer dizer, muitos artigos que explicam isso. O que aconteceu? A maioria dos investidores, principalmente esses de curto prazo, que entraram na segunda, e aí subiu na terça, na quarta, na quinta, e aí as ações, digamos, exemplo, tenham subido naquela semana 10%. Chega na sexta-feira, eles não resistem. Principalmente para um gestor de um grande fundo, 10% de rentabilidade positiva em uma semana, aonde você consegue isso? Então, ele pega e realiza. Em outras palavras, ele embolsa o ganho. E em muitos fazendo isso, principalmente os gestores institucionais de grandes fundos, principalmente fundos de pensão, em muitos vendendo na sexta-feira para embolsar o ganho da semana, na sexta-feira a bolsa fecha em baixa. Notem que isso não é uma regra, tá? Eu não estou dizendo que todas as sextas-feiras a bolsa vai fechar em baixa. Isso não é uma regra, é apenas uma, sei lá, como é que eu vou dizer? É uma questão meio que para explicar, porque tem alguns dias que a bolsa fecha em baixa, digamos que não seja na sexta-feira, a bolsa está um mês todo, né, em céu de brigadeiro, subindo, 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 de repente ela cai e ninguém encontra motivo por que ela caiu. Esse motivo é o motivo realização. Aí agora vem a outra questão, como investir em ações? Eu respondi bem grotescamente aí, é fácil. Como você ganhar dinheiro com ações? Compra na baixa e venda na alta, isso é fácil, né? Mas o problema está em saber quando que é a baixa e quando que é o topo máximo, que é o momento de vender, né? Então, eu vou avançar mais uma planilha. Eu coloquei ali uma espécie de plano de trabalho, uma forma de disciplina de como você tem que atuar para entrar nesse mercado. Muita gente acha que é um mercado muito complexo, é coisa só para rico, não. Vamos lá, o mercado de ações, né? A primeira dica, isso aqui são dicas, tá?
utilize sempre renda discricionária. O que é uma renda discricionária? É aquele dinheiro que você não vai precisar dele, ó, nunca, jamais. Ah, eu vendi meu carro e pretendo comprar um outro daqui a 2 meses. Então, eu vou comprar ações e vou ganhar para eu, daqui a 2 meses, comprar um carro melhor, um pouquinho melhor. Nunca faça isso, porque vai chegar daqui a 2 meses, você não vai poder comprar uma bicicleta, tá? Lembre-se que é renda variável. E essa renda discricionária, por favor, jamais utilizem dinheiro dos outros. Jamais. Né? Se comprometer, olha, me empresta 5 mil aí que eu vou investir em ações e daqui a um mês eu te devolvo tanto. Jamais façam isso, tá? Segunda dica, acompanhe o mercado. Esse acompanhe o mercado não quer dizer que daí agora você vai ter que ficar aficionado. Abriu a bolsa 9 horas da manhã, tem que ficar aí na frente do computador acompanhando até as 4 horas da tarde, horário de Mato Grosso, quando fecha a bolsa, não. Acompanhar o mercado significa, de vez em quando, você vai lá e dá uma olhada como é que está o mercado. Pelo menos uma vez por dia, hoje, pelo próprio celular, pelo próprio buscador do Google, aí, facilmente vocês dão um clique no celular, vocês conseguem acompanhar algumas ações, aí, principalmente as suas, e os índices da Bolsa. Lá na frente nós vamos falar sobre índices de Bolsa, como elas são importantes. Então, olha, e quando eu digo assim, acompanhe o mercado, é para alertar, por favor, não compre ações de uma empresa e deixa lá 1 ano, 2 anos e nunca mais dá uma olhada. Não, eu comprei, então está lá tranquilo. Não, espera aí. Eventualmente, tem algumas empresas que a reversão, alguns fatores que afetam principalmente a gestão da empresa, e os preços despencam e você vai perder dinheiro. A terceira dica, procure diversificar. Eu não gosto muito disso, tá? Mas como está na literatura de finanças, todos sugerem, né, aconselham que os investidores, principalmente os de primeira viagem, para diversificar. Diversificar significa o quê? Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Eu não gosto muito disso, tá? Eu prefiro colocar todos os ovos na mesma cesta e cuidar bem. Significa que se eu tropeçar e cair, eu vou perder os 12. Então, diversificar significa, ó, coloque 6 numa cesta, leve até o outro lado da rua e depois volte e pegue os outros 6. Mas olha o trabalho que dá isso, né? Dá o dobro do trabalho. Eu sou meio contra o que a literatura aconselha aí. Mas, enfim, eu tenho que dizer para vocês, diversifiquem. Mas, se for para diversificar, por favor, então diversifique por setores. Diversificar, comprar ações de mais de uma empresa, significa que, se uma cair, eventualmente a outra sobe, o teu risco diminui. Mas se você comprar ações de empresas do mesmo setor, por exemplo, do setor financeiro, bancos, se der algum problema no setor bancário, todos os bancos vão cair. Então, o que adiantou você diversificar? Você comprou do setor têxtil, comprou de 2, 3 empresas do setor têxtil. Se der um problema no setor têxtil, todas as suas ações vão cair. Então, se for para diversificar, que não é muito a minha prática, mas, enfim, eu tenho que aconselhar vocês nesse sentido. Então, pelo menos, diversifiquem por setor. A terceira, pense sempre no longo prazo, gente. Mais ainda, quando você entrar a comprar ações, se você estiver pensando no longo prazo, esqueça o preço da ação. E quando o preço cai muito, digamos, dá alguma crise exógena, que não tem relação direta com a empresa, onde todo mundo se apavora, vai lá e vende, e o preço cai 10%, não se apavore. Entenda assim, poxa, agora eu tenho uma oportunidade de comprar essa ação com 10% de desconto. Então, pense no longo prazo. E em você comprando com 10% de desconto, o que acontece? Você aumenta a quantidade de ações na sua carteira. Então, em pensando no longo prazo, esqueça o preço. Quando o preço cai muito, entenda isso.
não como uma desgraça, né? Acabou o fim do mundo, não. Entenda isso como uma oportunidade de aumentar a sua quantidade. Então, quarta, quinta dica, monitore os papéis promissores, monitore. E eu até sublinhei esse monitore, porque às vezes você está analisando empresas, e nós vamos ver mais para frente, ou vocês, avançando na leitura, vão ver aí para frente, nos indicadores fundamentalistas. Então, você faz toda uma análise através desses indicadores e chega à conclusão que essa empresa é muito boa, muito promissora. E essa merece a sua atenção, e se você for comprar ações de empresa, você vai comprar dessa. Mas, às vezes, o mercado não descobriu isso ainda, o mercado não descobriu aquela ação e o preço fica ali andando de lado 1 ano, 2 anos, e você está com o dinheiro empatado aí. Então, se você descobriu uma empresa promissora, monitore ela. Aí vem a análise gráfica, que é a nossa última parte do conteúdo. A análise gráfica é que vai indicar para você, poxa, agora sim, o mercado descobriu essa. Sobre esse aspecto aí, eu sempre, para melhorar o entendimento, eu digo assim, imagine um concurso de Miss, e você é um dos jurados. Tem lá 10, 12 candidatas a Miss. Na sua opinião, aquela é que deve ser eleita a vencedora, a Miss Brasil. Mas os outros jurados não entendem assim. Então, você aposta naquela, mas a eleita é a outra. Então, o mercado é o que é, gente, e não o que você gostaria que ele fosse. Então, esse conceito monitorar espere até o mercado descobrir que essa empresa é promissora, pronto, aí você entra, você já está atento, já está acompanhando essa empresa faz tempo, agora eles descobriram, daí você entra. Tá bom? Conheça os fundamentos da empresa, isso nós vamos ver, ou vocês, avançando na leitura, vão ver na análise fundamentalista, principalmente nos indicadores fundamentalistas. Estabeleça estratégias de saída e entrada. Deveria ser invertido aí, não é? Não deveria ser. Para eu sair de uma sala, eu não tenho que ter entrado antes? Não, mas propositalmente eu coloquei uma estratégia primeiro de sair da sala, antes de você entrar nessa sala, você tem que estabelecer a estratégia. E isso nós vamos ver muito na análise gráfica, que é a próxima dica aí, limite suas perdas. É análise técnica aí, ou grafista, como queiram chamar, a gente vai ver na análise gráfica, você estabelece o que o pessoal chama de ponto de stop loss, parar de perder. Eu entro, o papel está a 10. Eu, antes de comprar esse papel ou essa ação a R$10, eu estabeleço que se ela cair, digamos, se o meu limite, o quanto eu suporto perder, com base no meu perfil de investidor, eu suporto perder, digamos, 20%. Então, se eu comprei a 10, no momento em que ela chegou a 8, eu vendo. Mas daí eu vendi a 8 e no dia seguinte ela foi a 12. Isso dói? Dói. Dói porque eu deixei de ganhar, não é? Essa dor, eu garanto para vocês que é bem menor do que a dor de, ela chegou a 8, eu não vendi, e no dia seguinte ela caía a 6. Aí, essa dor, entre deixar de vender quando ela bateu no meu ponto de saída a 8, ela caiu a 6, é bem maior do que o contrário. Se eu respeitei o meu ponto de saída, vendi a 8 e no dia seguinte ela voltou a 10, 12. Então, pelo fato de eu deixar de ganhar, isso dói. Mas o fato de eu perder, de fato, isso dói muito mais, dói ao quadrado, ao cubo, dói no bolso. Então, limitar as perdas são algumas estratégias aí. E aí a última, que é a nossa última parte da disciplina, a última dica, acompanhe os gráficos. Os gráficos, eles são... hoje você acompanha os gráficos diários, né? Inclusive pelo simples buscador do Google, você digita o código lá da ação da sua empresa,
ele dá as cotações e dá um gráficozinho do movimento diário lá. Tá? Então, é isso. Essas duas partes aí que falta a gente ver, né, os fundamentos da empresa e a análise gráfica. A análise gráfica, os grafistas e os fundamentalistas no mercado, eles meio que não se bicam, tá? Eles têm visões distintas. Normalmente, a análise fundamentalista é mais demorada, demora muito mais tempo, é mais complicada analisar os balanços, os indicadores da empresa, e os grafistas dizem assim, quando você chegar numa conclusão, a hora de entrar ou sair já passou. E os fundamentalistas, eles rebatem dizendo assim, a análise gráfica, ela é desprovida de fundamentos. Então, embora as duas correntes ou escolas de análises, eles não, parece que eles são assim, um se opõe ao outro, eu sempre digo que as duas escolas de análise, elas são complementares. A análise fundamentalista vai responder uma importante pergunta: o que comprar? Qual ação? No Brasil, aí nós temos praticamente 500 ações negociadas lá na B3. Qual ação comprar? E a análise grafista vai responder uma outra pergunta muito importante: quando comprar? Ou quando sair? Então, as duas escolas de análise, elas são complementares. Tá ok? Gente, é isso por hoje. Deixa eu interromper aqui. Desejo um bom domingão para todo mundo e espero que ajude nos estudos de vocês. Tá bom? Bom domingo, fiquem bem.